Bom dia, boa tarde, boa noite, porque a gente nunca sabe a que horas a gente vai ser assistida, né? Nós estamos ainda agora com a Kelly Tiburcio, com a Roberta Eugênio. Daqui a pouco entra também a Dulce Maria Pereira, assim que ela conseguir. Ela está com problema, aparentemente, de internet, né? Gente boa, eu queria perguntar. Vocês vão se apresentar primeiro? Por favor, se apresentem, antes de eu fazer perguntas. A Roberta primeiro e a Kelly em seguida. Prazer, Raquel. Bom dia, boa tarde ou boa noite para quem nos escuta. Eu sou Roberta Eugênio, sou advogada, mestre em Direito e também estou, nesse momento, co-diretora do Instituto Alziras e sou uma das 8 autoras, né, do livro Olhares Negros, que é parte, né, do conjunto de artigos de um ano dessa sessão, que, enfim, acho que foi uma empreitada muito ousada e, de certa forma, acho que revolucionária no campo do pensamento político brasileiro mesmo, a partir desse conjunto, né, desse grupo tão diverso que nós somos. E é isso, acho que sou mãe da Maná, sou mãe, sou pesquisadora também, professora, e acho que essas são algumas das credenciais que falam sobre, um pouquinho sobre mim. Perfeito. Kelly, por favor. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos ouve. Bom dia, Raquel. Eu também sou uma das 8 autoras do livro Olhares Fala Negros. mais alto um pouquinho. Ou mais próximo. Ou mais próximo do microfone. Deixa eu subir mais meu microfone aqui. Tá. Melhorou? Estão me ouvindo melhor? Sim. Melhorou? Então, meu nome é Kelly Tiburcio. Tá indo, foi? Tá baixo ainda. Está baixo ainda, mas ponha o microfone mais perto da boca quando você estiver falando. Assim, melhorou? Oba! Aí sim. Então, bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos ouve. Bom dia, Raquel. Meu nome é Kelly Tiburcio. Eu também sou uma das 8 autoras do livro Olhares Negros, né, que é essa reunião de artigos da nossa coluna no Congresso em Foco. Eu sou cineasta, sou graduando em História pela UFRJ, sou mãe, sou ativista, e estamos aí reunidas, né, criando esse espaço de escrita coletiva que a gente começou durante a pandemia, né, no momento que as pessoas estavam se afastando, a gente estava se aproximando e construindo esse espaço de reflexão. Perfeito. Então, vamos começando, porque vocês escreveram um livro que tem o mesmo nome, né? Nesse contexto racista e patriarcal, e vocês escreviam diretamente para o Congresso em Foco, né? O que significa, nesse contexto racista e patriarcal, o poder das mulheres diretamente, escrevendo diretamente esse livro também? Alguém quer responder? Acho que eu posso começar dizendo, Raquel, que foi o convite, né, para estar nessa coluna foi um convite direcionado inicialmente para a Vânia Santana, né, que não está aqui conosco, e a Vânia entendeu que uma coluna semanal seria excelente ser desenvolvida por ela. Ela é historiadora, enfim, conselheira do IBASE, mas que politicamente a força dessa coluna viria quando outras vozes também, que são pouco ouvidas e lidas, né, sobretudo na grande, né, nos principais veículos, principalmente no momento em que nós estávamos debatendo sobre políticas de vida, no momento em que estávamos sofrendo políticas de morte nesse país.
E aí a Vânia convida essas outras 7, né, escritoras desse livro, que na verdade são coautoras dessa coluna, nos reúne numa proposta que é bastante ousada, ao mesmo tempo revolucionária. Assim, eu gosto de olhar para essa coluna como uma das expressões do movimento das mulheres negras, porque foi isso que a Vânia fez, efetivamente, né, de modo intergeracional e a partir, inclusive, de áreas diversas. Nós nos reuníamos semanalmente, nos reunimos ainda semanalmente, para debater as nossas agendas, que são as agendas de transformação social desse país, né, passando por questões de religiosidade, cinema, cultura, política, estrito senso, né, tudo é política, mas pensando na política parlamentar, eleitoral. E acho que isso representa, diante dessa, né, acho que dessa conjuntura, ou, na verdade, dessa história, né, acho que racista e patriarcal do Brasil, uma ruptura com o Brasil que a gente não quer que se mantenha. Eu acho que, então, assim, para mim, esse movimento da Vânia, a possibilidade, a abertura para que as nossas vozes, que são plurais, né, embora, né, sejamos todas mulheres negras, são vozes plurais, serem ouvidas, né, acho que a partir dessa coluna, acho que representa essa diversidade, né, esse esforço contra-hegemônico por uma política mais diversa, por uma política que abrigue a nossa humanidade com a força que ela tem dentro da diversidade que ela representa, e que, em geral, né, essas estruturas, né, tanto o patriarcalismo quanto o racismo, tendem por nos tirar de cena, seja homogeneizando, seja não nos ouvindo, seja entendendo que nós somos um bloco monolítico. E acho que essa coluna traz, acho que essa coluna e esse livro, né, traz, acho que um pequeno retrato, né, do que representa o movimento das mulheres negras no Brasil. Aproveitando o que você está falando, a gente tem um Estado de Direito no Brasil? As mulheres e os homens negros têm tido espaço adequado neste momento? Olha, nós estamos, só para registrar, nós estamos falando em 2022, no dia 30, após alguns debates eleitorais. Acho que esse tema é um tema muito interessante, porque o que significa espaço nesse país, né? Não existe, tem uma frase do Januário Garcia que diz que existe uma história do Brasil sem uma história do Brasil, dos negros sem o Brasil, mas não existe uma história do Brasil sem os negros. E acho que a gente pode falar o mesmo das mulheres. O que nós vemos nessa história oficiosa que se conta é um apagamento da maior população desse país, a continuidade desse projeto colonial, né, hoje em dia num formato de república, e uma disputa constante que, para mim, se expressa na ação do movimento negro organizado, das mulheres negras, das mulheres organizadas, das mulheres, sobretudo, feministas, de transformar esse país numa efetiva democracia, onde a violência não seja mais a rotina dessas experiências. O que nós temos hoje é uma disputa por esse país ainda. Como a própria Sueli Carneiro fala, né, que os negros estão aqui para empurrar a esquerda para a esquerda, e eu acho que tem uma disputa pela reescrita de que país a gente quer. Nós estamos num ano eleitoral em que o apagamento, né, das pessoas negras e das mulheres ainda é muito latente, embora hoje já existam medidas, né, acho que medidas legais
para a correção dessas desigualdades em âmbito eleitoral, mas elas ainda são poucas, ainda são insuficientes, e isso se expressa num debate que nós tivemos, o primeiro debate dos candidatos à presidência nesse ano, em que nós temos 2 mulheres, nenhuma pessoa negra, nem entre os entrevistados, nem entre os candidatos, nem entre os entrevistadores, os jornalistas, e logo o racismo não é abordado, um problema que é central e marca todos os índices, todos os campos que afetam a vida de todos nós, o desemprego, a fome, as questões sobre seguridade social, entre outras. E hoje, então, assim, o Brasil ainda tem, essa dívida ainda está latente, assim, o que não significa que não existam, né, dentre as candidaturas, projetos que, eventualmente, tenham maior diálogo e possibilidade de escuta para avançar nas agendas de direitos, de garantia de vida, que são as principais bandeiras do movimento negro, do movimento de mulheres, do movimento feminista. Uhum. Kelly, a Roberta falou que o racismo não é abordado, mas o movimento negro está na rua constantemente. E você, como diretora e cineasta jovem, nesse contexto, que construção estética você está fazendo no livro e no cinema? Então, você falou essa coisa do movimento negro estar na rua e eu me lembrei... Fala mais alto. Ah, tá. Mais alto. Melhorou? Oba. Oi? Oi. Então, Raquel, você falou sobre essa coisa do movimento negro estar nas ruas e eu me lembrei que bem no auge da pandemia no Brasil, né, naquela crise das mortes, o movimento negro foi o primeiro aqui no Rio de Janeiro a ir para a rua protestar por aquilo que estava acontecendo, porque a gente estava numa situação de fica em casa, porque está, né, o caos, não tem vacina, todo mundo morrendo, mas, ao mesmo tempo, o agravamento de várias questões sociais, então as pessoas foram para as ruas, né? A estética que eu tento trazer, né, e que também, por exemplo, a Mariana Maiara, que é uma outra colunista, né, e coautora do livro também com a gente, ela é fotógrafa, e a gente sempre tenta trazer essa ideia dessa estética do corpo negro para além da violência, mas nesse lugar também de resistência, né, e de construção da intelectualidade. Então, eu sempre tento trazer isso, né, nos projetos que eu participo e que eu produzo, né, que eu dirijo, que eu escrevo, e é um pouco isso também que eu venho fazendo na coluna, que eu acho que é um espaço, né, de muita potência, para além, claro que a gente também está trazendo reflexões sobre as violações e sobre as questões do racismo, mas, para além disso, a própria existência da coluna e dos nossos fazeres, né, cada uma na sua área, também é uma resistência, né? Então, isso também tem essa estética de empoderamento e de resistência. Uhum. Você tem algum filme já produzido a respeito? Eu tenho um documentário chamado Não Grita, que foi um documentário... Eu tenho um documentário chamado Não Grita. Tá. Tenho esse documentário chamado Não Grita e um filme chamado Primeiramente Marielle. O Não Grita, vou começar falando do Primeiramente Marielle. Primeiramente Marielle foi um filme que eu produzi com meu celular na época, porque eu não tinha uma câmera, e eu falei, eu preciso... Na verdade, eu saí de casa para ir para a manifestação no dia seguinte, quando a gente soube da notícia aqui no Rio de Janeiro, e quando eu cheguei na rua, eu vi muita coisa, e eu falei, eu preciso gravar isso para ter isso de registro. Então, eu decidi entrevistar as pessoas que, de alguma maneira, tinham uma ligação com a Marielle e qual foi a reação delas quando elas receberam a notícia. E esse é um dos projetos que eu tenho. E o filme Não Grita, que é um outro projeto que também é documental. E ele foi a ideia desse documentário Não Grita veio a partir da minha experiência, porque eu sou mãe, a minha experiência de parto. Essa frase, não grita, foi o que eu escutei da minha família e de amigas e de pessoas. Era uma recomendação, né? Quando eu fosse ter a minha filha no hospital,
para que eu não gritasse mediante as dores da contração, porque quando as mulheres gritam, elas sofrem determinados tipos de violação. E aí eu entrei numa pesquisa bem profunda sobre essa questão, fui entender o que era violência obstétrica e principalmente as especificidades da violência obstétrica com mulheres negras, porque existe uma diferença brutal, né? E aí esse documentário é esse estudo. Esse documentário, os filmes estão disponíveis em alguma plataforma digital? Não, eles ainda estão em montagem, ainda estão montando os filmes, já foram filmados, estão finalizando. E você falou de violência obstétrica, eu sei que normalmente as mulheres negras acabam recebendo menos anestesia, ou acabam não recebendo anestesia, porque há um consenso segundo o qual a mulher negra aguenta mais a dor. É terrível isso, né? Sim, chocante. É terrível e chocante. E quando eu comecei essa pesquisa, foi muito, assim, terrível essa constatação, né? Porque o pai da ginecologia moderna, que é o Sims, ele, quando ele começa a estudar cesariana, ele faz essa prática no corpo de mulheres negras que ele comprou, ele escravizou. E naquela época já havia anestesia, mas ele preferiu fazer esses estudos de cesariana nessas mulheres sem anestesia. Então, assim, é muito chocante que, séculos depois, os profissionais de saúde ainda se encontrem nesse mesmo paradigma. Eles escolhem não usar anestesia no parto. Né? E isso é uma construção narrativa do corpo da mulher negra nesse sentido que você mesma comentou, né? Quer dizer, o corpo negro aguenta mais a dor, segundo essa crença. E essa é a principal diferença que eu percebo, né, quando a gente olha para a construção do corpo feminino branco, né, que é o corpo feminino frágil e que precisa de cuidados, de atenção. Então, existem essas duas construções. Todas as mulheres estão sujeitas à violência obstétrica. Isso é uma epidemia, Sim. Mas existem práticas específicas para cada uma delas, ambas violentas. Uhum. Roberta, um dos temas que você abordou é a violência política contra as mulheres negras. Diante de um cenário tão polarizado, como é que os candidatos negros estão enfrentando essa questão? Bem, a violência política ela vem sendo entendida, né, como uma reação a esse acesso. Esse ano a gente tem uma novidade, né? Acho que do ano passado, né? Acho que do primeiro ano, né, da escrita dessa coluna, nós não tínhamos o cenário de ter, por exemplo, já uma legislação que aborde, que trate sobre o enfrentamento à violência política. Essa lei foi aprovada e sancionada, né, em agosto do ano passado. E hoje nós temos uma legislação, então, que trata e que já dá tratamento, né, dá suporte às vítimas de violência política. E no Brasil, entendendo que essa violência vai ter uma expressão diferente a partir de outros marcadores, como raça, sexualidade, território, etc. Hoje, nós podemos falar que há uma proteção dentro do espectro eleitoral para candidaturas e mandatárias. E vimos, né, acompanhamos, existe um GT de acompanhamento e trabalho de enfrentamento à violência política no Ministério Público Federal, ou seja, para os casos de violência política eleitoral, e que acabou agora, há cerca de uma semana, um primeiro deputado no Rio de Janeiro, né, foi acusado e, né, está respondendo a um processo no TRE do Rio de Janeiro de violência política de gênero contra uma vereadora e atualmente candidata, né, negra, Beni Bioli. E eu acho esse caso muito simbólico, porque esse primeiro acusado, né, que está respondendo ao processo, é o candidato e atual deputado, né, Rodrigo Amorim, que se tornou conhecido
por quebrar a placa da Marielle, num ato de violência política simbólica, e eu sempre acho importante destacar que a violência política ela não é um crime, ela não é uma ação contra apenas aquela vítima, né, a candidatura, ao mandatário, ela é uma ação contra a democracia. E acho que ter essa resposta, né, ter o Ministério Público e os outros órgãos, né, o TSE agindo com campanhas de sensibilização para que o eleitorado entenda e comece a identificar. Me parece, sabe, Raquel, que a gente está num momento hoje um pouco melhor do que já estivemos no passado, embora a violência política não esteja fora de cena, nós estamos desnaturalizando o nosso olhar diante dessas práticas dentro do ambiente político. E isso é um passo a mais que a gente dá enquanto sociedade. Assim, a gente não pode coadunar que dentro do espaço político, onde esse exercício significa o exercício de um direito conferido por milhares de pessoas, seja violado porque você é uma mulher, porque uma mulher negra, já depois de ter superado tantas barreiras para conseguir estar dentro daquele espaço. Uhum. Perfeito. Kelly, a Dulce Maria Pereira parece que aparentemente não está entrando, está com alguma dificuldade, mas... Ela disse que já entrou, não sei, acho que ela está aguardando a liberação. Só queria Beleza. Ela acabou de... Então tá. E o que você diz com relação à violência contra as mulheres negras nos teus filmes ou nos teus documentários? Ou no teu artigo? Na verdade, assim, esse espaço que a gente construiu, né, de escrita coletiva, a princípio eu entrei para falar mais sobre essa questão do audiovisual, e eu falo sobre isso, eu tenho um artigo que eu falo sobre como é construído esse networking para você se tornar um cineasta, né? E como é difícil você colocar um filme no circuito comercial, e a gente está vivendo um momento muito triste, né, para a cultura brasileira, de como esse desmonte da cultura, essa falta de investimento afeta ainda mais quem é cineasta periférico, né, mulheres negras que têm mais dificuldades de propor, não só por questões materiais, que também é um fato, mas também... Tá me ouvindo, Raquel? Tô. Mas também não só por essas questões materiais, né, porque os equipamentos são caros, a formação é muito cara e inacessível, mas também por uma questão narrativa, quer dizer, as nossas propostas narrativas não são tão interessantes para quem está dentro desse circuito comercial, né? Então, eu tenho um monte de projetos que eu escrevo, estão aí aguardando, né? Estão aí aguardando a oportunidade de serem produzidos, né? Da gente ter uma equipe que seja bem remunerada, que seja valorizada, e a gente está aí. Eu, por exemplo, escrevi um projeto com uma amiga minha chamada Em Nome do Filho, que é um projeto que fala sobre mortalidade de jovens negros e como essas mães reagem. É um projeto ficcional, né, que a gente já desenvolveu o roteiro e a gente está aí, segue aguardando, né, para conseguir financiar o projeto. Uhum. Perfeito. E, Roberta, você que falou da questão das mulheres, né? 52,49% das pessoas que votam neste país são mulheres, né? Num total de 147 mil, quase 148 mil eleitores brasileiros. E parece, aparentemente, que as mulheres estão mais críticas com relação ao voto, né? Elas lembram com saudades críticas com relação ao tempo do Bolsonaro. Como é que você interpreta essa questão? Em geral, quando nós falamos sobre o momento em que nós estamos, acho que enquanto país, enquanto sociedade, a gente sempre lembra de como o nosso desafio para ser um lugar seguro para todos ainda é enorme.
sabe, Raquel, existem vitórias que o movimento das mulheres em geral, o movimento feminista, vem angariando, e algumas delas acho que se expressam na ampliação dessa compreensão crítica sobre as desigualdades de gênero e sobre como essas desigualdades elas não são naturais, elas são forjadas para produzir esses lugares de menos acesso ao poder, esses lugares de desigualdade econômica e salarial ainda em 2022. Então, assim, como eu vejo isso, eu vejo como uma vitória do movimento de mulheres, uma vitória, por exemplo, no reconhecimento, né, do racismo enquanto um problema estrutural, uma vitória do movimento negro. Hoje, no Brasil e nas principais universidades públicas desse país, também privadas, nos principais centros de pesquisa, não se tem mais dúvida de que a democracia racial é um mito. Mas isso é uma vitória do movimento negro. Nós sabemos que até 10, 20 anos atrás, o que se debatia francamente nos jornais era que isso era fruto de relações cordiais que nós tínhamos, a despeito dos dados e dos números dizerem outra coisa. Em relação às mulheres, a mesma coisa. É uma vitória do movimento de mulheres que hoje, ainda que de modo precário, nós tínhamos uma rede ampla de suporte e acolhimento às mulheres que sejam vítimas de violência e uma compreensão pública de que isso não é um problema doméstico, isso não é um problema do casal, de que existem símbolos, acho que a Kelly, que é cineasta, fala muito bem sobre isso, né? Existe uma narrativa que distribui esses papéis diferentes e como isso fica no nosso imaginário. As mulheres hoje conseguem ter acesso de forma mais direta, né, sem passar por intermediários, a esse debate. O debate que o feminismo traz para essa sociedade não é um debate sobre ser mais do que os homens, né? É um debate sobre produzir condições de direitos que reumanize essas pessoas que são desigualadas por serem mulheres, e somente por serem mulheres. É muito recente no Brasil. O Brasil tem uma democracia muito jovem, e o Brasil tem ainda muitos desafios pela frente. Mas, sem dúvida, o empoderamento desses grupos, né, parte de todas essas lutas, de cada uma dessas pequenas conquistas simbólicas, traz esse senso crítico, a gente sem feminismo que fala entre si. Hoje em dia, as mulheres conseguem defender e entender a importância dessas bandeiras, mesmo que não se reconheçam como feministas, né? O feminismo luta pelo fim da violência obstétrica diante de todas as mulheres. Isso é uma realidade que todas as mulheres conseguem se engajar, mesmo que não se relacionem diretamente com o movimento. Então, eu acho que politicamente nós estamos acompanhando isso no Brasil e a gente espera que surta o efeito desejado, que as mulheres consigam empurrar esse país para ser um país que volte a crescer, incluindo a todos e não promovendo mais desigualdades. E nós podemos chegar e olhar para a América Latina como foi isso que aconteceu agora há pouco no Chile, que está prestes a votar a sua primeira constituinte do mundo, a primeira constituinte do mundo com paridade de gênero, na qual a agenda da economia do cuidado, que é uma agenda central para que a gente possa chegar e pensar num desenvolvimento econômico que efetivamente inclua as mulheres, que está em voga, acho que também na agenda da Colômbia, teve a atuação das mulheres e das mulheres negras como central, e a gente espera que o Brasil, que isso realmente, né, acho que esses dados que você cita, repercutam no período eleitoral, agora nas eleições, no dia 2 de outubro, porque
quem está na base da pirâmide somos nós, né? As mulheres e principalmente as mulheres negras. Uhum. Perfeito. Mauro, parece que a Dulce está querendo entrar. Eu não sei se o Mauro me ouve. Mandei mensagem. Eu mandei mensagem também, o Xande mandou mensagem. Bom, a Dulce da ciência, uma leitura crítica do que se considera científico, de fato, ela diz que o professor e sociólogo Silvio Almeida diz que o Brasil precisa se livrar da alma de senhor de escravo, que certamente foi forjada na matriz de domínio, construída através dos séculos, moldou o Ocidente, estruturou o capitalismo e se mantém organicamente nas estruturas institucionais, inclusive acadêmicas, dos diversos países. Alguém quer comentar essa frase da Dulce? Eu posso comentar, tá me ouvindo? Me ouvem Tá. bem? Então, esses dias eu estava pensando um pouco sobre essa questão e eu fico pensando assim, né, como graduando em História e refletindo muito sobre esses conceitos, a gente aprende, né, que esse mundo contemporâneo ele é explicado e ele é constituído pela contradição, né, de certa maneira. E às vezes eu penso que uma das expressões dessa contradição é esse conceito de ruptura e continuidade. Ruptura e continuidade. Por exemplo, nesse último debate que teve na Band, os presidenciáveis, o ex-presidente Lula, ele falou uma coisa que ilustra muito bem esse conceito de ruptura e continuidade, que ele falou, abre aspas, a escravidão nesse país terminou em 1888. Né? O que, de fato, se a gente levar em consideração a lei, está ali abolido. Só que quando a gente vai pesquisar sobre como essa notícia da abolição chegou nos diferentes rincões do país, sabe? Você percebe que você vai estar em 1920 com gente que ainda não sabia dessa notícia da abolição. Para além dos, né, que se a gente for pensar em rupturas e continuidades, até hoje encontramos pessoas com trabalhos análogos à escravidão. Né? E uma outra coisa também que eu acho que é muito útil para a gente refletir sobre isso, quando a gente tem o golpe de 16, né, quando a gente tem o impeachment e assume a presidência o vice, o Temer, uma das primeiras ações que ele vai ter né, do governo dele, uma das primeiras medidas que ele vai ter, ele adota medidas que vão enfraquecer os mecanismos de proteção ao trabalhador e que vão facilitar e que vão reforçar esses trabalhos análogos à escravidão. Então, essa alma de senhor, sabe, de engenho, da Casa Grande, esse ranço que ainda fica no nosso país, é uma coisa que o racismo, eu sempre digo isso, o racismo, ele é muito versátil. Ele é muito versátil, ele consegue atravessar as gerações, os tempos, ele consegue fazer essa continuidade. Por mais que se crie uma ruptura institucional, por mais que a gente lute, ele se adapta. E a gente tem que ser ainda mais versátil do que ele para, né, lidar e para a gente também criar as nossas tecnologias e resgatar as nossas tecnologias de resistência. Né? Que é uma coisa, por exemplo, que uma das escritoras uma das coautoras do nosso livro, que é a Wanda Machado, ela traz muito isso para a gente, né? Como as religiões de matriz africana foram esses espaços de resistência e foram esses espaços de ruptura, né? Por exemplo, a Lélia Gonzalez, ela fala uma coisa que eu acho que eu acho sensacional, né? Que Palmares foi o primeiro estado livre do Brasil. Ali houve uma ruptura, né? Porque você transporta esses corpos
para cá, e aí a Beatriz Nascimento vai falar, né? Você não está só transportando corpos negros que você vai escravizar, você está transportando um modo de vida, um pensamento, uma tecnologia que você, como escravizador, né, como colonizador, não domina. Né? Então, eu acho que a gente vive essas rupturas e continuidades, e aí, de repente, né, rompeu com a escravidão, mas, ao mesmo tempo, continuou, né? Tanto de forma objetiva com os espaços que não souberam, que de fato não receberam essa notícia, como, né, você está livre, agora você não tem emprego, você não tem educação, você não tem como se estruturar. Então, eu fico aqui pensativa nessas questões. Fora a desvalorização do trabalho como um todo, né? Não é a gente vê agora os entregadores, né, de comida como isso a explicação do capitalismo contemporâneo e dessa gana, dessa ganância, né, e nessa sanha de querer escravizar a classe trabalhadora a qualquer custo, a qualquer preço, né? Que a pessoa que vai fazer entrega de comida, sentindo o cheiro da comida e não pode comer, e não tem o que comer, eu acho isso assim constrangedor para a nossa sociedade, assim, constrangimento. Roberta, você quer acrescentar alguma coisa? Eu tenho voltado a pensar nesse tema, sobretudo no tema da escravidão, a partir de um projeto que me parece assim, muito importante, que todo mundo escute no Brasil, que é o Projeto Quirino, que é um podcast de história do Brasil, de uma história que não foi contada. E é algo que se aborda, né, sobre as reminiscências da escravidão, como, na verdade, o Brasil ele se sustenta, né? Ele não apenas sedimentou sobre a escravidão, e que a escravidão ela foi um período da história do Brasil. E o que eles acabam desfiando ao longo desse podcast, que muitos historiadores, tal como a própria Kelly trouxe aqui, falam que, na verdade, a escravidão é um dos pilares do Brasil. É um dos pilares para constituir essa nação, e é um dos pilares que segue sustentando essa nação. A ideia e as práticas escravocratas estão arraigadas na nossa cultura, de modo que nós sabemos e nós vemos, e todos, né, acho que não faltam evidências jornalísticas, e não apenas, assim, de como o Brasil, de como a elite brasileira não aceita ainda hoje romper com a escravidão. E aí, nesse podcast, eles abordam, né, os historiadores abordam sobre como se constituía a cidadania a partir da posse de escravos. Né? Ter escravos era ser um cidadão de maior reconhecimento, e como isso foi uma aposta da família imperial, como o fato dessa escravidão formal terminar em 1888, né, ser um dos últimos países das Américas, ser um país que, a despeito de todas as pressões internacionais, manteve essa prática. Foi isso que sustentou as relações políticas e de poder aqui. Um projeto absolutamente desumanizador, que estrutura e que mancha essa história, e que, na verdade, não mancha só, né? Desenvolve ela. Faz com que nós tenhamos práticas análogas à escravidão e relações trabalhistas que ainda se assemelham à escravidão como nenhum outro país. O Brasil, a elite do Brasil, não conseguiu até hoje suportar as políticas desenvolvidas, né, pelo Partido dos Trabalhadores, sobretudo porque dentro dessas políticas estava a romper com alguns dos marcos a não garantia de direitos trabalhistas para as empregadas domésticas. Nós temos isso marcado na nossa arquitetura, né? Quartinhos onde as pessoas entram por uma outra porta e saem por outra. A gente tem isso marcado na nossa cidade, na nossa polis. Então, assim, eu acho que há
a negação do racismo, ela é a negação da história desse país. Não existe uma história do Brasil sem o racismo, não existe uma história do Brasil sem a escravidão. Não. E a gente está precisando de outra história, sabe? Eu acho que a gente tem um problema no Brasil com a memória, né? Nós somos um dos poucos países que quer esquecer para falar que somos outra coisa. Enquanto a maior parte dos países que têm uma história de violência e de colonização quer não esquecer para não repetir. A gente precisa falar acho que muito sobre isso aqui, né? Um desejo que acho que uma disputa que os historiadores atualmente fazem para que a gente não esqueça de que Brasil a gente está falando, para poder efetivamente se transformar numa nova nação. Você falou da empregada doméstica. Bancários, a empregada doméstica é super assediada e só lhe resta como alternativa pedir demissão, né? É chocante isso. Enfim, a Dulce parece que não está conseguindo entrar, mas ela também diz que no Brasil a participação de pretos e pardos chega a 49,9% de todas as candidaturas. No entanto, no caso de disputas majoritárias, cai para 35%. Ao decidir que o critério racial para a divisão de tempo de propaganda no rádio e na TV e do fundo eleitoral valem para as eleições deste ano, a Suprema Corte mexeu em um importante nó que limitava a possibilidade objetiva de assentos nas casas legislativas e no executivo serem ocupados por pretos. Mas nossa nação ainda fica a dever aos indígenas o financiamento paritário às suas campanhas. Alguém quer comentar isso? Vou rapidamente dizer que, sobre os indígenas, eu acho que tudo que nós falamos sobre a população negra aqui serve para os indígenas. Contudo, assim, há um apagamento ainda maior, dado, acho que o tamanho do extermínio e também de uma manutenção de alguns signos que marginalizam e desumanizam esse grupo, né, essa população no Brasil, esses diversos grupos, né, essas diversas etnias. Quando a gente vai olhar para esses dados, assim, eu quero primeiro comentar, Raquel, que a gente vem falando sobre isso, mas pouco vem se mudando, né? Temos hoje em dia uma legislação agora, né, que está tentando estimular que os partidos tragam mais candidaturas de mulheres e de negros, já que a partir da votação, né, de mulheres e negros nessas eleições, eles podem acessar mais recursos do fundo eleitoral, vai contar em 2 para que eles acessem. Isso não significa, a gente ainda não está vendo na prática, vamos ver a partir do resultado dessas eleições, que os partidos estejam comprometidos em angariar essas candidaturas. Durante muito tempo, até bem pouco tempo, e ainda hoje, os partidos colocam a culpa nas mulheres pela subrepresentação. Dizem que não tem quadros de mulheres suficientes para estar ali representando, que eles não podem ser responsabilizados ou penalizados, né, multados no TSE por não cumprirem uma reserva mínima por gênero, porque não tem candidatura suficiente. Em relação à população negra, nós vemos, né,
que existem candidatos, sobretudo para as eleições proporcionais, mas conforme você avança e vai para os cargos, né, que são majoritários, Senado, ou mesmo para o Executivo, né, para disputa presidencial ou governos do Estado, ou mesmo prefeituras, nós não vemos essa expressão, essa quantidade de candidaturas. Ou seja, se existem candidatos para os outros cargos proporcionais, o que falta é interesse e decisão dos partidos de conduzir essas figuras para os demais cargos. O mesmo eu digo sobre a população indígena. Esse ano, eles estão organizados, né, numa ação chamada Vamos Aldear a Política, lançando uma quantidade de candidaturas, né, se mobilizando para pressionar os partidos para lançar essas candidaturas e mobilizando esse debate sobre a importância de ter mais pessoas que representem as etnias indígenas dentro da política. Ainda assim, o percentual é muito, muito, muito pequeno, o que significa que a conversão entre candidato e eleito provavelmente ainda vai ser muito pequena. Uhum. Eu quero aqui, acho que, reforçar que esse é um problema junto e dos partidos políticos, né? A gente muitas vezes quer direcionar isso para os eleitores, né? Poxa, mas aí as mulheres não estão votando em mulheres, a população negra não está votando em negros, mas como que você vai votar se não tem uma candidatura ou se essa candidatura não tem um apoio devido para ser conhecida e efetivamente conseguir se transformar, né? Ter chances reais de eleição. A gente quer sair, a gente quer que essas candidaturas deixem de ser só candidaturas que mudam a fotografia do poder ali, né, durante a campanha eleitoral, e que elas, na verdade, ocupem esses cargos para mudar a fotografia do poder por dentro. Acho que é um pouco disso que a gente precisa, e os partidos devem ser responsabilizados por essas assimetrias, por esse quadro que homogeneiza e tem, né, o homem branco de meia-idade, autodeclarado heterossexual, como a principal figura da política brasileira. Perfeito. Kelly, você quer acrescentar alguma coisa ou a gente fala do livro? Acho que a gente pode falar do livro. Roberta já falou brilhante. Me conte uma coisa. Normalmente, bom, complementando, a Sônia Guajajara é candidata a deputada, não sei se federal ou estadual, pelo PSOL, e a gente tem na coletiva plural a Rosângela, que também é indígena da Amazônia, mas que está morando em Sorocaba e que está fazendo curso em Sorocaba, e que é co-candidata a deputada estadual. Bom, me conte uma coisa, o nosso programa, infelizmente, termina antes que a gente tenha explorado todas as questões, né? Sempre. Olhares Negros, qual a editora? Já está lançado? Como é que a gente encontra? Como é que a gente compra? Me conte uma coisa. Me conte isso. Então, Raquel, o nosso livro ele foi feito pela Daniel Advogados, com o apoio do Fundo Elas, e da Alziras e do IBASE, né? E também do Congresso em Foco, porque esse livro é essa coletânea de artigos. Esse livro ele é gratuito e ele pode ser acessado, tem um link, e também por QR Code, que a gente pode mandar se ainda não foi enviado para vocês, caso queiram divulgar. Então, tem o link e acesso. Então, ele é um e-book. A gente tem projeto de futuramente lançá-lo impresso, mas, a princípio, ele é um livro e-book e está acessível para quem quiser. Beleza. Maravilha. Mande para mim também, por favor. Tá bom. Ok. Mas é bem fácil de encontrar, tá, gente? É só colocar Daniel Advogados, né, que é a editora, e Olhares Negros. É um livro homônimo do Olhares Negros, da Bell Hooks.
mas esse é uma coletânea de artigos. Tem um prefácio da Angela Davis e da Patricia Sellers, então é bem... que são, né, amigas da Dulce, então é bem especial, assim, elas conseguiram ler essa obra e recomendam. Acho que é um livro bem diverso, Raquel, acho que as pessoas que tiverem... Assim, é um bom livro de bolso, atualmente, que muita gente utiliza, né, Kindle, acho que esses leitores digitais, um livro que você consegue passar por muitos temas diferentes e eu acho que todos muito centrais para a gente debater o Brasil que a gente quer. Perfeito. Gente boa, o nosso Observatório da Mulher chega ao fim. Assistentes? Eu queria só me despedir dizendo uma coisa que eu queria muito assim agradecer. A gente já falou aqui da Wanda, da Vânia, da Mariana, que é a nossa fotógrafa, né, e também coautora com a gente. E também queria citar a Helena Teodoro e a Yara Brandão, que são as outras duas autoras, né, a própria Dulce, que não pôde estar aqui com a gente, eu e Roberta, então eu queria citar assim, nominalmente todas, porque é um prazer muito grande escrever com essas mulheres incríveis, aprendo sempre, e é isso, assim, a gente dividiu um pouco dessa energia boa nesse livro com todo mundo, queria me despedir e agradecer pelo espaço da gente divulgar essas informações aqui. Roberta? É isso, eu quero agradecer, pedir para que, né, acho que convidar todos que estão nos ouvindo, acho que para além de adquirir o livro, acho que compartilhar o livro com quem quiser e seguir a coluna, né? Acho que nós seguimos escrevendo sobre todas essas temáticas, né, que nós abordamos aqui, sem dúvida, revisitar os temas, né, que nós tratamos as nossas áreas a partir de um olhar enegrecido e feminista, né, sobre essa sociedade, vai contribuir assim para reflexões que ainda não são a principal pedra de toque das universidades, né, dos centros de pesquisa, mas que vem sendo, né, a gente vem caminhando por entre as brechas para modificar o centro, né, desse país. E acho que esse livro eu falo isso, quero repetir isso novamente, é um livro que representa uma parte do movimento, mudanças reais e possíveis, né, para o Brasil. Perfeito. E o Observatório da Mulher volta na semana que vem. Até. Tchau, tchau. Obrigada pela presença e super legal. Tchau.